Eu começo o Correio Verdade trazendo informações atualizadas sobre o princípio de incêndio no Hospital de Trauma. Um fato que causou muito pânico em pacientes, acompanhantes que lá estavam, equipe do hospital, também, né, os profissionais que trabalham na área médica. O fogo, graças a Deus, foi controlado inclusive rapidamente. Mas devido à fumaça, 43 pacientes foram transferidos. Eu vou voltar lá para o Hospital de Trauma, de onde já participou a minha querida Vanessa Costa, e agora ela volta trazendo todas as informações acerca de como está o atendimento no hospital. Bem-vinda, minha amiga, mais uma vez, é com você. Boa tarde, Paulo. Exatamente, a gente inicia o programa direto do Hospital de Trauma, onde houve incêndio ontem, um princípio de incêndio após um curto-circuito em um ar-condicionado localizado na farmácia do Hospital de Trauma, que acabou afetando as enfermarias vizinhas. Isso aconteceu por volta das 3h30 da tarde, mas foi contido até as 5 horas. Então, 43 pacientes acabaram sendo transferidos e destes, alguns já começam a retornar a partir de agora. Destes 43, o maior número foi para o Hospital Padre Zé, com 13 pacientes, 9 para o Edson Ramalho, mais 9 para o Hospital Metropolitano, 3 para o Ortotrauma, o Complexo Hospitalar de Mangabeira, conhecido como Trauminha, 2 para o Hospital São Luís e 3 para o Hospital Santa Isabel. Então, alguns desses pacientes começam a retornar hoje, outros não retornam porque já estariam em tratamentos complementares. Para a gente entender sobre esse retorno, também sobre o funcionamento do hospital, nós vamos conversar com o Dr. Laércio Bragante, diretor do Hospital de Trauma, que pode atualizar essa situação para a gente. Doutor, neste momento, essas ambulâncias de regulação que estão transitando por aqui já demonstram o retorno de alguns pacientes que chegaram na manhã de hoje, ou eles devem retornar já no início da tarde? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Realmente, esses pacientes terão um retorno programado, organizado, de maneiras que não haverá sobrecarga na readmissão. Nesse momento já retornaram 2 pacientes, os que estão dependendo de UTI, logo a partir das 16 horas, retornarão integralmente, todos eles, uma vez que a UTI passou por um processo de pintura para tirar o cheiro da fumaça e reorganização de toda a estrutura. Por isso demorou um pouco mais, mas a partir das 16 horas já fomos informados que essa unidade vai ser liberada e retornarão todos esses pacientes. E assim, todos os outros comandados pela regulação estadual retornarão. Alguns deles, como você destacou, no Ortotrauma em Mangabeira, e já são perfil daquele hospital, ficarão lá. E alguns pacientes que já estavam em programação de transferência para o Hospital Padre Zé também ficarão. Os outros, todos, absolutamente todos, retornarão a esse hospital até amanhã de manhã. Essa programação está sendo feita assim. E para novos pacientes que chegam ao hospital, a acomodação deles está comum, né? Porque o princípio de incêndio foi na farmácia, mas não existem leitos de enfermaria interditados nesse momento. É isso mesmo, excelente colocação a sua. Queremos tranquilizar a população paraibana que o atendimento do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa foi restabelecido ontem à noite mesmo. E essas ambulâncias que estão chegando, algumas são de fato trazendo os pacientes que foram relocados, mas alguns vêm de outras cidades, uma vez que o atendimento está restabelecido, inclusive com condição de atendimento nas salas de emergência, centro cirúrgico, UTIs, absolutamente normalizado. Destacamos que todo esse retorno ao uso foi comandado pela avaliação e segurança do nosso Corpo de Bombeiros. Doutor, e como funciona essa acomodação dos pacientes que saem e retornam? As famílias também são assistidas? Com certeza, elas permanecem com os seus familiares. É praxe desse hospital atender o paciente e acolher a família. É muito importante essa participação da família e o fazemos porque entendemos que a humanização é parte fundamental do tratamento e, obviamente, o tratamento de excelência. Mas acreditamos que todos esses pacientes, a não ser que a família não tenha condições de estar, porque a permanência da família no hospital é um direito, mas não é uma obrigação, de forma que conciliamos dessa forma e todos são muito bem atendidos. Em relação ao ar-condicionado, foi feita uma revisão no sistema elétrico do hospital, a equipe do Corpo de Bombeiros continua aí, a área continua isolada, está sendo monitorada essa situação também? O ponto onde aconteceu esse incidente foi interditado para análise técnica, perícia e tudo isso. É uma pequena área que não internava paciente, como você destacou, a área de farmácia. E os outros setores estão todos absolutamente seguros, nenhum risco de acontecimento secundário
uma vez que aproveitamos essa situação para fazer uma revisão em toda a rede elétrica. Equipes de engenheiros, técnicos, estão ainda no momento dando continuidade a essa revisão. É uma fatalidade, né? Uma falha técnica em um equipamento, mas a manutenção é feita de forma recorrente, né? Exatamente. Nós temos uma empresa contratada que mantém a assistência, a manutenção, substituição de peça, conserto, permanentemente no hospital. São no mínimo 4 funcionários dessa empresa que permanecem no hospital todas as 24 horas durante toda a semana. E além do sistema elétrico do hospital, a gente também tem a informação sobre uma revisão em sistemas hidráulicos, de esgoto, outras reformas feitas estruturalmente aqui? Exatamente. Daqui a no máximo 10 dias, começaremos, teremos início aqui, uma grande reforma na parte interna, estrutural inclusive, e dentro desse projeto de reforma serão contemplados também o sistema de esgoto, de água, rede elétrica, gases medicinais. Tudo isso já está contemplado. A empresa que ganhou o processo licitatório já esteve aqui na sexta-feira para avaliar onde vai colocar os estantes. Então, é uma coisa que está prestes a acontecer e teremos uma reformulação, uma reorganização e grande melhoria aqui no hospital. Ok, muito obrigada por nos atender, doutor Laércio. A gente destaca que o atendimento aqui no Hospital de Trauma, nesse momento, apesar do ocorrido ontem, está normalizado. Então, caso novos pacientes cheguem até aqui, não existe interdição de leitos. O Hospital de Trauma se mantém com a mesma quantidade de leitos que já existe normalmente, nenhum deles a menos, e o atendimento, portanto, também se mantém de forma normal, apesar do ocorrido ontem, que já foi sinalizado e resolvido em relação às enfermarias, à UTI, ala vermelha, verde. Também no dia de ontem apenas essa restrição das UTIs que foram pintadas, e aí alguns pacientes retornam só ao fim do dia, que é para poder sair ali o cheiro da tinta, a colocação que foi feita pela equipe técnica que fez essa manutenção da sala. Paulo, volto com você. Vanessa, muito obrigado a você, a doutor Laércio também. Gente, num momento como esse, olha só as imagens, tá? Existe uma coisa muito importante e que, de fato, ela aconteceu de maneira muito rápida e ágil. E nós temos que tirar o chapéu para o Corpo de Bombeiros e para todos os que fazem o Hospital de Trauma que estavam ontem de plantão, tá? Gestão de crise. Não é fácil você ter um princípio de incêndio numa unidade hospitalar gigantesca como é o Hospital de Trauma, rapidamente atacar o foco do incêndio e retirar os pacientes do hospital de uma maneira tão coordenada como foi feita ontem. Então tá todo mundo de parabéns. Que bom que não passou de um grande susto. É bom, de fato, que se reveja, como disse o doutor Laércio, a parte elétrica do hospital, que já é bem antigo, né, que agora vai passar por uma reestruturação para que sustos como esse não voltem a ocorrer, tá?